Irmão, venha avante no assunto da palavra. Estranho aos Romanos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. No capítulo 14. Glória a Deus. Cada dia é um ensinamento, cada dia aprendemos algo do Senhor. Glória a Deus. Vamos ver o que o Senhor vai nos ensinar aqui nesta noite. Glória a Deus. Diz aqui a tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Glória a Deus. Não faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Glória a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos o Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Glória a Deus. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Só até aqui, irmão. Amém. Amém. Vejamos aqui que Paulo ensinava a igreja de Roma a respeito da tolerância para com os fracos na fé. Glória a Deus. Um pouco antes, no parágrafo anterior, ele alertava sobre o amor ao próximo, a vigilância e também a pureza. Começava dizendo: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Vejamos que desde lá de trás, irmãos, sempre existiu pessoas no meio de pessoas. Em vez de cuidar da própria vida, tem a preocupação de cuidar da vida alheia, principalmente aqueles que servem o Senhor. E se nós entendemos como que foi o Senhor que disse aos discípulos antes da sua partida, que ele estava indo, mas ele enviaria sobre a sua igreja o Espírito Consolador, e ele vos guiaria em toda a verdade. Se ele já disse isso, era para que já nós não nos preocupasse mais com esse ou com aquele. Porque cada um que serve ao Senhor, dentro dele automaticamente
quando ele aceita o Senhor como seu Salvador, é colocado sobre ele o selo do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo é aquele que vai guiar o homem em toda a verdade, que vai se tornar luz para o caminho, que vai esclarecer o que pode e o que não pode. E o Senhor diz na sua palavra que quando o teu coração acusa, maior Deus do que o teu coração. E quem que é o nosso acusador? E quem que é também o que nos convence do pecado? O Espírito Santo. Está escrito que o Espírito Santo que está em nós, ele convence nós, o homem, do pecado. Ele convence o mundo do pecado. E ele mostra ao homem aquilo que está errando, aquilo que está falhando. Se tem já o Espírito Santo, como hoje aqui, por essa palavra que está movendo entre nós nesse assunto, se temos ele para nos ensinar, por que eu querer julgar o meu irmão? Por que eu querer ser Espírito Santo na vida do meu irmão? Porque tem muita gente que não está sendo o Espírito Consolador, está sendo o Espírito Destruidor. Em vez de ele receber o Espírito Consolador, eu acho que ele recebeu o Espírito Destruidor. Que em vez de ele consolar alguém, ele destrói por um medo, por uma fraqueza, por uma falha, por uma questão que muitas vezes o irmão falhou ou acabou escorregando. Mas quem somos nós? Como está escrito aqui, ou está em pé, ou está caído, quem vê isso é o Senhor. Mas potente é o Senhor para afirmar e colocar em pé novamente. A palavra diz que o justo ele pode cair 7 vezes, e 7 vezes o Senhor volta a levantar novamente. Irmãos, quem tem alguma coisa para oferecer ao seu próximo, por isso que ele diz aqui, não dê mais nada a ninguém, a não ser o amor. Se você deve para alguém, você vai lá, paga, e aquela dívida está paga. O amor é uma dívida impagável, você nunca vai conseguir pagar. Sempre você vai estar devendo alguma coisa, sempre vai estar faltando alguma coisa para você fazer. Então ele dizia, não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Enquanto você viver aqui, você amar esse ou amar aquele, ainda vai te faltar alguma coisa para você fazer. E entre todas as leis, o que Cristo nos ensinou? Amar o próximo como a si mesmo. Eu quero o mal para mim? Não. Por que eu vou querer o mal para o meu próximo? Eu quero ir para o inferno? Não. Por que eu quero que o meu irmão vá para o inferno? Eu quero, ser julgado? Não. Porque eu quero julgar o meu irmão? Então, irmão, nós precisamos entender essas coisas. Não é só vir dentro da igreja e achar que somos religiosos e estamos aqui só para pedir a Deus alguma coisa e nunca aprendemos o que Deus quer de cada um de nós. Porque quando nós citamos aquele verso que Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, parece que ali Paulo está dizendo assim, olha, você tem que ser santo igual a mim, mas nunca vamos conseguir. Nunca vamos conseguir. A palavra mesmo diz que não existe um homem santo sequer. Todos nós estamos debaixo do jugo do pecado. Se temos o direito da vida eterna, é por causa da misericórdia, por causa da graça. Que no entanto nem seremos salvos por obras, porque isso se tornaria mérito nosso. Nós somos salvos pela fé, por Cristo Jesus, pela graça, pela sua misericórdia, pelo seu favor imerecido. Glória ao teu nome, Pai. E muitos passam a ser um crente, ou passam a servir a Deus, enquanto não servia, parece que era uma pessoa normal, parece que não enxergava defeito em ninguém. Por isso que eu não sei, alguns em vez de receber o Espírito Consolador, receberam acho que o Espírito Acusador. Não é possível, que tudo ele acusa, tudo ele conta, tudo ele critica, tudo ele vê defeito, tudo ele vê erro, tudo ele vê falha. E hoje o Senhor quer tirar esse espírito acusador de cada um de nós e colocar sobre nós apenas o Espírito Consolador, e nos despreocupar com esse e com aquele, porque os que são do Senhor, é o Senhor que vai cuidar. Quantos que às vezes olhamos pelos nossos olhos da ignorância e achamos que está fraco, e achamos que não tem qualidade nenhuma, e muitas das vezes esses que achamos
são os mais amados do Senhor e são os mais que estão perto do Senhor. Vejamos que aqui, irmãos, era uma questão tão pequena, porque ainda lá no passado, por causa das leis, tinha coisas que foram escritas, que podia comer, o que não podia comer, e até hoje tem igrejas que seguem a risca sobre essa parte. Carne de porco para algumas igrejas é condenável, eles não comem de maneira alguma, é como se fosse carne imunda, mas estava sobre as leis que foi determinado lá por Moisés para que o povo cumprisse. Algumas outras carnes de animais que tinham as unhas fendidas, não podia ser comer. Que no entanto até Pedro, irmão, mesmo convertido, quando o Senhor mostra para ele aqueles animais naquele pano, 4 pontas, e ele falou: eu comi isso aí, jamais, isso é imundo. O que o Senhor disse para ele? Pedro, mata e come, porque pode você considerar imundo aquilo que eu já purifiquei? E Pedro estava negando o que o Senhor estava mostrando para ele. É o que acontece com nós. Queremos colocar as nossas regras, queremos colocar as nossas medidas. E aqui em Roma estava acontecendo isso. Estavam entrando em questões por coisas de comida, porque alguns achavam que comia de tudo, comia carne, bebia vinho. Outros achavam, não, vou ficar só no legume. Só que quem ficava no legume, eles começavam a acusar quem estava comendo carne. E quem estava comendo carne, começava a apontar para aqueles que só estavam querendo comer legume. E Paulo então começou a ensinar eles: por que vocês estão desprezando aquele que come e o que não come? Vocês não devem julgar ninguém, porque para Deus ele recebeu por seu, tanto que come, tanto que não come. O importante em tudo que você for fazer é aprender a dar graças a Deus. Outras coisas que eles estavam ali entre questões eram coisas pequenas, era sobre dias de comemoração. Alguns estavam ainda, por certo, cumprindo as regras das festas, festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa. Então eles achavam que o sábado mesmo era o sábado que eles não podiam trabalhar. Eles já estavam servindo o Senhor na graça, mas ainda vivendo na lei. Estavam servindo o Senhor pela graça e pela misericórdia, mas ainda julgando pela lei que o Senhor já tinha abolido e passado por ela. Então, irmão, e até hoje tem coisas que o Senhor nos trouxe para ser livre, não para ser escravo, não para ser colocado sobre nós peso e julgo que nós não possamos carregar. Quanto que nós aprendemos lá no passado, e eu, irmão, quanto que julguei por aprender a julgar. E até não muito tempo eu achava que muitas pessoas, até por estar em outra igreja, não seria salvo, porque foi colocado na minha cabeça essas coisas. E muitas das vezes eu ficava questionando. Eu ia lá na cidade de São Paulo fazer as compras, eu ficava olhando aquela multidão, falava, não é possível, esse povo acorda cedo, lutador, batalha, 5 da manhã, trabalha o dia inteiro, chega às 8 da noite em casa, cansado. Será que só porque não está onde eu sirvo a Deus vai para o inferno? E eu questionava muito sobre essas coisas. Mas por quê? É o que nós aprendemos. E o costume era julgar, apontar, era criticar. E nós precisamos nos libertar dessas coisas. Quando, às vezes lá atrás, quando eu era criança, que nós sabíamos que uma irmã cortou a ponta do cabelo, nós já olhávamos para ela como condenada para o inferno. Ela simplesmente cortou a ponta do cabelo. E nós já olhávamos para ela, está vendo, irmã? Ela vai para o inferno. Agora está sem liberdade. Quanto que nós julgamos? E pensa que mudou muita coisa. Ainda tem muita coisa que o Senhor precisa limpar. É por isso que hoje o Senhor está mandando essa palavra. Porque ainda, às vezes olhamos a vida dos outros e esquecemos de olhar a própria nossa. De olhar no nosso próprio espelho e ver quem somos nós, os erros que ainda temos. É claro que quando entramos aqui queremos ouvir uma palavra que nos agrada. Mas hoje o Senhor está mandando uma palavra que nos corrige e nos limpa. Para que no último dia nós não ficamos de fora. Porque muitos ficarão de fora por falta do amor. Porque aqueles que têm o Espírito Santo, está escrito 5 aos Gálatas, irmãos. Quem tem o Espírito Santo, ele tem o quê? Paz, amor, longanimidade, esperança, misericórdia. Os que carregam o Espírito Santo têm essas qualidades. As pessoas ainda que não têm essas coisas, que qualquer coisa julga o seu irmão, que qualquer coisa tem o prazer de matar o seu irmão, de condenar o seu irmão,
É impossível que dentro dele carregue o Espírito Santo. As pessoas que acham que aqueles que erraram e falharam ou pecaram vão direto para o inferno, eles não conseguem fazer o que Paulo disse: serem meus imitadores como sou de Cristo. Glória a Deus. Será que se fosse nós, no lugar do Senhor Jesus, quando trouxeram aquela mulher adúltera, que diante da lei era para ser apedrejada, hoje, e nós tivéssemos a liberdade de julgar, como você julgaria? Você julgaria igual a Cristo? Ou julgaria igual aqueles que estavam com as pedras na mão dizendo: mata, mata, mata? É por isso que Paulo disse: ele, meus imitadores, como assim? Eu sou de Cristo. Porque ele olhava para ele, um homem que perseguiu, um homem que matou, um homem que estava consentindo a morte de Estevão e mandou apedrejar Estevão. Agora ele olhava para ele e dizia: eu sou apóstolo, eu estou pregando Cristo, estou pregando o céu e vida eterna. Como ele pode me amar dessa forma? Olha o que eu fiz, olha o que eu errei, olha tantas desgraças que eu cometi lá atrás. Ele foi me encontrar e me chamar de apóstolo ainda. É nisso que ele dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Porque se nós for buscar a fundo as histórias dos 12 que o Senhor escolheu para ser apóstolo, você acha que ele pegou os 12 melhores da sociedade? Pedro era bravo, Pedro era um homem irado, que no entanto pegou a espada e cortou a orelha de Malco, que no entanto ele acabou negando o próprio Senhor. A gente fala de João, que deitou no ombro do Senhor, que era amigo do Senhor, era de paz. Só que quando foram lá em Samaria e pediram o poço, e não deram o poço, João chegou dizendo: Senhor, vamos fazer igual Elias, vamos mandar descer fogo do céu e matar todos esses homens. Era apóstolo, era o que o Senhor buscou. Mas o que o Senhor fez com eles? Primeiro chamou de discípulo. O que é discípulo? Aprender. Quando eles aprenderam, agora vocês são apóstolos e vão fazer o que eu vos ensinei. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você lembra? Quem foi Mateus? Era cobrador de impostos, diante do povo, era ladrão, não servia. O Senhor escolhe e falou: segue-me. Quando vai na casa de Zaqueu, o povo olhava para Zaqueu como? Pecador. O Senhor olhava como? Um vaso preparado para que eu possa entrar e fazer uma obra na sua vida. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É assim que você olha para as pessoas? É assim que você olha para aquele que a sociedade hoje não dá nada? E por que o Senhor está mandando essa palavra? Porque poderá entrar muitas pessoas aqui que ao teu olhar não servem para estar aqui, não presta para estar aqui. Mas aonde eles vão? Se é aqui que o Senhor recupera eles. Só que se eles entrar aqui pelo teu olhar e julgar, você vai olhar e dizer: o que você está fazendo aqui? E o Senhor está olhando para você hoje dizendo: por que você está aqui? O mundo está virando de ponta cabeça. Os ensinos dentro das escolas e até de pequenininho está ensinando uma mentalidade diferente daquela que nós aprendemos. E nós vamos ter que começar a aprender a conviver com aquilo que o mundo está ensinando lá fora. Só que o Senhor vai pegar os que são seus, mesmo estando no mundo e no pecado e na podridão, e vai trazer aonde para limpar? É dentro das igrejas. Só que muitas igrejas não vão aceitar eles. Muitas das igrejas vão fechar as portas para eles. E se é dentro das igrejas que Deus limpa, Deus já está preparando essa. Glória a Deus. Porque se entrar alguém aqui que tem os costumes diferentes de mim, os costumes diferentes de ser, como que eu vou olhar como Cristo olhava para ele? Será que Cristo olhava o pecado dele? Será que Cristo só olhava o que estava por fora? Porque sempre atrás de um erro, de um pecado e de uma fraqueza existe uma alma. Por isso não olhe só pelo olho da carne, não olhe só pelo erro da pessoa, não olhe só pela falha da pessoa, olhe o que está dentro da pessoa gritando: Abba, Pai.
misericórdia. Eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu, mas olha a minha carne, ela está me matando, ela está me consumindo. Mas dá glória por esta palavra. Aqui, as questões que aconteciam eram para aquele tempo. O povo estava se discutindo e brigando por comer legume, por comer carne, por aceitar que tinha que guardar o sábado, o outro aceitar que não. E hoje o Senhor está ensinando a igreja pelas coisas que estão acontecendo agora, já no meio da nossa sociedade, e por aquilo que ainda vai começar a acontecer na face da terra. O mundo caminha para o abismo, para as coisas ruins. E dentro das escolas já estão ensinando coisas diferentes daquilo que nós aprendemos. Glória a Deus, aleluia. Muitos não terão culpa, porque as mentes estarão cauterizadas, ouvindo. Isso não tem problema, aquilo não tem problema, pode fazer, não tem lei. Você é dono do teu corpo, você pode mudar os seus desejos. Só que almas que o Senhor ama, e vai chegar uma hora que o Senhor vai incomodar essas pessoas, e eles vão começar a procurar: eu preciso me salvar, eu preciso ir para o céu, eu não aguento mais essas coisas do mundo. Eles vão ter que procurar algum lugar para ouvir uma palavra da misericórdia. Só que vai entrar dentro da igreja para ouvir palavra da misericórdia. É um que olha torto, é outro que reprova, é outro que diz: aqui não é o teu lugar, aqui não serve para você. Vocês estão entendendo essa palavra? Porque eu também estou surpreso com ela. Mas é a palavra que está nos ensinando hoje. Porque quem tem céu para dar não sou eu, não é a igreja, não é ancião. Quem tem céu para dar é quem morreu na cruz por mim, por ti e por todos aqueles que vão converter ao Senhor. Por isso dá glória por essa palavra. Que até hoje, mesmo na família, tem alguém que, quando escuta lá uma palavra de repreensão, de doutrina, como esses dias foi pregado, condenando, que aqueles que já erraram, já morreram, vai para o inferno. A primeira pessoa que manda a palavra é para mim. Se manda uma palavra de misericórdia, de amor, de perdão, como o João Paulinho sempre prega, eu fico sabendo que está no grupo, mas não me manda no meu particular. Olha aí como que Deus é misericórdia, olha como que Deus te perdoa. Mas quando a palavra da condenação, engole, olha para você, você vai para o inferno. E é sangue do sangue, sangue do sangue. E estão dentro da igreja, achando que são os donos da verdade. Só que na porta do céu, como nós lemos aqui, todos vão ter que comparecer diante do Senhor. E o Senhor vai perguntar: você fez igual Paulo falou? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando chegaram diante de mim com aquela mulher, eu não tinha pecado, mas eu me livrei dizendo: se alguém de vós não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Quando todos foram embora, porque todos tinham pecado, e quando eu comecei a escrever no chão, eu sabia o pecado de cada um, e alguém olhava e dizia: ele sabe que eu errei, eu jogar pedra? Vou nada. Ele sabe que eu falei porque ele está escrevendo aquilo, eu vou jogar pedra? Eu não posso. Só que ele podia, porque ele não tinha pecado. Ele podia dizer: todos foram embora, né? Mas agora eu vou te matar, mulher, porque eu não tenho pecado. Ele olha para ela: mulher, vai em paz. Cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou, eu também não te condeno. Vai em paz, mas não peques mais. E o Senhor estava dizendo isso para Maria, e achou que ela ia virar uma santa? Não, porque a própria palavra diz: mentiroso o homem que diz que não peca. Só que a Maria, que era para ser apedrejada, foi a primeira a ver o corpo do Senhor ressuscitado. Foi a primeira que teve coragem, quando os discípulos com medo dentro da casa, ela disse: eu vou lá ungir o corpo do Senhor, mesmo que ele não está vivo, eu vou lá ungir o corpo dele. Dá para dar glória por essa palavra? Quando aquela mulher que estava lá, chorando aos pés do Senhor, enxugando as lágrimas dos pés do Senhor com seus cabelos, os que estavam em volta, mesmo o dono da casa, Simão, que convidou o Senhor para o banquete, olhava e dizia: se esse diz que é profeta, diz que é o Filho de Deus,
Ele bem saberia quem é essa mulher que está nos pés dele. E o Senhor não sabia? Só que o Senhor olha e fala: Simão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você me responde? Sim. Eu tinha 2 credores. Um devia 500, outro devia só 50. Eu quitei as dívidas dos 2. Quem você acha que me amou mais? A quem perdoou mais. Isso, Simão, você respondeu bem. Eu entrei na tua casa de ler. Entrar na tua casa e você dá uma bacia para lavar as mãos. Você não me deu água para lavar as mãos. Essa mulher está lavando os meus pés com lágrima. Você não deu uma toalha para me enxugar as mãos e o meu rosto. Ela está enxugando os meus pés com o cabelo. Sabe por quê, Simão? Quanto mais eu perdoo, mais me ama. Então glória por esta palavra. Tantos que estão aí dentro da igreja já começaram desde pequenininho dentro da igreja. Não sabe o que é ser escravo na mão de Satanás. Não sabe o que é viver na droga. Não sabe o que é estar nas noitadas da vida. Não sabe o que é ser uma meretriz. Não sabe o que é ser escravo na mão do pecado. Não sabe. Viveram dentro de uma igreja. São os que mais julgam. São os que mais apontam. São os que mais criticam. São os que mais mandam os povos para o inferno. Por quê? Não precisou muito perdão. Só que esses não terão misericórdia também. Mas hoje está aqui essa palavra. Vocês aceitam ela hoje? Glória a Deus. Glória. Olha aqui, irmão. Ele ensinava então: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Glória a Deus. O que vai fazer diferença para nós? Tem pessoas que estão dentro da igreja que guardam o 7º dia. Só que, olha a vida dele. Vida íntegra. Ama o Senhor, serve o Senhor. Que, no entanto, eles fazem até, um ato muito forte para cumprir esse mandamento que eles acham que devem cumprir. Quem tem comércio, não abre comércio no sábado. Ele podia até ganhar um dinheiro, mas não ganha. Tem um dia dedicado ao Senhor. E aí nós, os religiosos, passam aí, ó, esse povo aí vai tudo para o inferno, porque eles guardam o sábado. Irmão. Aleluia. Glória a Deus. E hoje o Senhor está aqui, olhando por essa palavra. E ainda vendo muita coisa, irmão, porque tem hora que a gente acha que nós sabemos de tudo e não sabemos muito ainda, precisamos aprender muito. É por isso que o Senhor às vezes manda essas palavras para nós. E vem lembrando que entra aqui e diz: Senhor, me ensina mais um pouquinho hoje, porque eu preciso aprender. Porque nós olhamos às vezes para nós e achamos que somos crentes, estamos achando que estamos servindo ao Senhor, mas ainda dentro de nós tem muita rebarba, tem muitos espíritos de julgamento ainda. Nós achamos porque aprendemos alguma coisa, temos o direito de julgar quem vai, quem não vai, quem está certo e quem está errado. Irmão, e hoje está aqui a palavra. Glória a Deus. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morremos, somos o Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Glória a Deus. Por que você tem que julgar o teu irmão, se ele vai ter que comparecer diante do Senhor, e você também vai ter que comparecer? Ele vai ter que dar conta da alma dele, você vai ter que dar da sua. E se você cuidar da sua, você já está fazendo um grande trabalho, porque não é fácil. Porque para vencer essa carne, para vencer esse corpo, não é fácil. O pior inimigo somos nós mesmos. Você já tem tanto problema para você mesmo, ainda quer criar problema olhando a vida do outro, cuidando da vida do outro, achando que pode, que não pode, que deve, que não deve, se é vaidade, se não é, se é pecado, se não é. Você acha que o Espírito Santo não tem mais condições de convencer alguém do erro e do pecado? E se alguém errou e pecou, e Deus quer levantar ele e salvar ele, o que importa a ti? Porque se você está preocupado com o espaço do céu, é muito mais grande do que o da terra. Vai ter espaço para você.
Porque está preocupada com o espaço do teu irmão? O que te implica se o Senhor dissesse, e era o que tinha que torcer todo mundo, se o Senhor chutasse a bunda de Satanás e falasse, eu vou salvar todo mundo que está sobre a face da terra, era para o povo erguer as mãos e dizer, glória a Deus, glória a Deus. Mas parece que tem gente que tem o prazer de dizer, ele vai para o inferno, ela vai para o inferno, eu não quero que ele entre no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É forte esse assunto, mas é o que precisamos aprender. Só que esse assunto não vai ficar só para a igreja aqui hoje. Por isso que nós temos que fazer a live, porque muitas pessoas precisam ouvir essas palavras. Glória a Deus. Glória a Deus. Que tem muita gente que estão dentro da igreja e não aprendeu ainda a servir o Senhor como precisa. Glória a Deus. Porque parece, irmãos, e eu lembro disso, quantas palavras que eu preguei. Mesmo que você errou, você falhou, Deus não é homem para que minta, não é filho do homem que se arrependa. Jamais ele escreveria o teu nome no livro da vida e amanhã ele teria que apagar. Porque o Senhor jamais chamaria Pedro para ser apóstolo, sabendo que lá na frente ele ia negar. Jamais, irmão. Todos eles, se você olhar aqui na Bíblia, teve erros e falhas grandes. Pregamos muito sobre Davi. Davi fez isso, Davi fez. Só que quando falamos dos pecados de Davi, que nós falamos que Davi errou, nós consentimos que Davi errou e que o Senhor perdoou. Só que quando é o nosso irmão do hoje, nosso irmão que está do nosso lado, nós aceitamos o de Davi e nós aceitamos que o nosso irmão errou e falhou e que o Senhor levantou ele também. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas hoje está aqui essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. De maneira que cada um de nós terá que dar conta de si mesmo. Lembra disso. Não esqueça mais disso. Você não vai ter que dar conta desse ou daquele. O que você puder fazer de bem, faça. O que você puder pegar alguém que está caído, mesmo que tiver de arrasto, leve ele. Sem se preocupar com isso ou com aquilo, com o defeito, com a vaidade, com o erro e com o pecado. O que você puder fazer de bem, faça. Glória a Deus. Porque quando ele estiver diante de Cristo, é ele que vai dar conta da sua própria alma e não você. Só que Cristo vai olhar e dizer, só que você foi, gostei, fez um esforço para trazer ele até aqui. Olha a luta que você fez para trazer ele até aqui. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Bom samaritano. Quem que passou lá? O sacerdote, que tinha a palavra na ponta da língua. O levita, que cuidava lá no santuário, que cuidava, eram os cantores, que estava dentro do templo. Passou tudo de largo. Quem que vem agora? Samaritano, que não se comunicava com o judeu. Ele olha, desce do cavalo, coloca a mão no pulso, tem vida. O que ele faz? Vai a pé, coloca quem está caído em cima do cavalo, leva na estalagem, tira 2 dinheiros. O que eram os 2 dinheiros? Velho Testamento, Novo Testamento. E diz assim, eu estou indo de viagem, faça tudo o que você precisa para ele, recupere a vida desse homem, porque quando eu voltar, eu te pagarei o resto. Quem que era esse bom samaritano? Jesus Cristo. Veio para quebrar a parede da separação. Aqueles que achavam que não tinha jeito, não tinha mais chance de salvação, ele morreu e deu a sua vida no duro madeiro da cruz. Nós não somos salvos porque merecemos, foi por causa da sua misericórdia. Colocou nós dentro da estalagem. O Senhor colocou nós para cuidar, para zelar. E tem muita gente matando, tem muita gente mandando para o inferno. Porque o Senhor falou, está aqui, os 2 dinheiros. Tudo que você precisa tem nesse livro. Quando eu voltar, tudo que você fizer, eu vou te pagar. Não vai ficar de graça. Dá glória a Deus por essa palavra. Quantos que já passaram dentro dessa estalagem estão curados? Se você está curado, dá uma glória para o teu Senhor. Porque outros estão vindo também para essa estalagem. E que nós estejamos preparados para receber, seja como for, seja da maneira que for. Que nós estejamos preparados para dizer, é minha irmã, é meu irmão. Se está aqui, é porque tem chance de salvação. Se está aqui, é porque a alma está gritando, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu.
Não tenha olhos de reprovação. Aprenda a olhar como Cristo olhou, a pensar como Cristo pensou e a ter misericórdia como Cristo teve, de mim e de você também. Você está entendendo essa palavra? Depois você lê um pouco mais. A liberdade e o amor. Assim que não nos julguemos mais, depois ele dá continuidade. Uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço e nem escândalo ao teu irmão. Glória a Deus. Dá uma lida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. É forte o assunto. Sim, Senhor. Por isso que hoje o Senhor está mandando essa palavra. Louvado seja o teu nome. Por certo, às vezes não veio falar o que você queria ouvir, mas essa palavra ela está sendo falada porque o Senhor quer que nós ouvimos dela. E que saiamos daqui curados espiritualmente de todo fingimento, de toda soberba, de todo orgulho, de todo apontamento. Que saia de cada um de nós o espírito acusador e que o Senhor derrame agora o Espírito Consolador, que Ele possa me guiar, te guiar e nos conduzir aonde precisamos chegar. Um dia ver a face de Deus como ela é. Essa palavra, Deus seja louvado.